E com a nossa segunda parte, vamos para a apresentação do Renato Ornelas, da OpenX, ataques DDoS, detecção, prevenção e mitigação. Então, Renato, a palavra é sua aí. Boa tarde, pessoal. Então, antes de começar, eu queria saber aqui, quem aqui tem sofrido com ataques DDoS, levanta a mão, por favor. E quem não tem sofrido, levanta a mão, por favor. Ó, a gente ainda tem alguns felizardos. Então, vamos falar aqui hoje sobre ataques DDoS, né, sobre como a gente faz para detectar, para prevenir e principalmente para mitigar. E o mundo que a gente vive hoje, por isso que eu fiz essa pergunta inicial, o mundo que a gente vive hoje, na verdade, é quando os ataques vão começar. O que eu vou fazer quando os ataques vão começar? Porque é cada vez mais comum que os ataques aconteçam. Não tem motivo específico, mas tem acontecido ataque muito comum, atingindo provedores, atingindo operadoras, atingindo empresas de hosting. Falar um pouquinho sobre quem sou eu. Eu chamo Renato Ornelas, sou um fundador da OpenX. Eu trabalho com provedores desde 1997, comecei lá na época da internet discada. Né? Eu estudo sobre firewalls desde 2000. Hoje até esqueci, mas eu costumo trazer um livro, que é um livro Como Construir Firewalls para a Internet. É um livro que eu tenho, a capa dele era um amarelo ovo, assim, mas hoje já está toda desbotada. Né? Então, eu estudo firewall há bastante tempo. Eu fundei a OpenX em 2001, lá em Belo Horizonte. Hoje ela fica em São Paulo. E tive primeiros contatos assim, mais profundos com DDoS em 2009, quando eu trabalhava numa operadora e a gente tinha um cliente que era uma empresa de hosting de jogos. E eu comecei a estudar mais profundamente ainda essa questão dos ataques DDoS em 2014, quando a gente começou a operação de IP da OpenX. Apenas breves avisos, a OpenX agora, a gente está postando bastante vídeo no YouTube, conteúdo técnico, a gente também tem colocado bastante conteúdo no Instagram, então tem o Instagram da OpenX, meu Instagram pessoal, tem o YouTube da OpenX, vocês sigam lá, por favor. Então, a internet, hoje em dia, ela é cada vez mais usada. Né? A gente percebeu que, quando veio a pandemia, a digitalização aconteceu muito mais rápido do que a gente imaginava. Então, de repente, tudo ficou online. Né? O estudo ficou online, a diversão ficou online, até para você pedir comida, você começou a pedir comida online. Então, a internet ficou muito mais importante do que ela era. A gente teve a antecipação de alguns anos aí na digitalização das nossas vidas. E a expectativa é que o tráfego exploda cada vez mais, porque a gente está vendo a questão do advento da inteligência artificial, de aplicações mais concretas de realidade aumentada, com óculos da Apple, óculos da Meta e etc. Né? E hoje em dia não basta você não ficar fora. Então, eu que trabalho com provedores há 20 e tantos anos, antigamente bastava você não ficar fora que estava ok. Hoje em dia não, qualquer engasgo em qualquer aplicação já é motivo para o seu cliente ficar chateado. Então, vamos falar um pouquinho sobre a ameaça. O que são os ataques DDoS? Né? O ataque DDoS é um ataque de negação de serviço distribuído. Então, ele é uma forma de você derrubar uma empresa, derrubar um provedor e afetar aqueles serviços, negando o serviço para os usuários que eles querem usar. Então, muitas vezes não é um ataque intrusivo, ou seja, não é um ataque que visa, por exemplo, roubar seus dados, roubar algumas coisas. Ele é simplesmente para negar. Já vi casos de ataques de DDoS deles serem uma cortina de fumaça para o cara realmente, assim, enquanto a empresa está preocupada com o ataque DDoS, ser utilizado para fazer uma invasão. Mas nunca vi isso no mercado de provedores. Né? Quando um alvo vulnerável, ou seja, alguém que não tem nenhuma proteção, às vezes não tem um pouco quantidade de tráfego, dependendo do equipamento que ele usa lá na ponta, já é suficiente para causar grandes estragos. E como o próprio nome diz, aquele primeiro D lá é de distribuído. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, Renato, consigo saber quem que foi a pessoa que me atacou? Eu falei, não, porque ele é distribuído, são vários IPs te atacando simultaneamente. Então, muitas vezes é tráfego forjado ou tráfego refletido, então você não consegue saber quem é o autor daqueles ataques. Falar um pouquinho sobre os tipos de ataques DDoS. O primeiro tipo que a gente tem é o volumétrico. O volumétrico é porque tem muita banda, né, um volume grande de tráfego, ou um volume grande de pacotes. Então, pode ter algum ataque, por exemplo, se eu mandar muitos pacotes TCP, por exemplo, pacotes TCP, se ele tem apenas 40 bytes, mas se eu mandar muitos pacotes, às vezes não vai ser tanta banda, mas vai ser uma quantidade muito grande de pacotes e vai afetar o seu equipamento. Tem ataques baseados em protocolos. Então, por exemplo, às vezes tem algum protocolo que tem alguma vulnerabilidade e a pessoa vai usar aquela vulnerabilidade daquele protocolo para gerar o ataque. Como, por exemplo, o NTP, se você deixar ele mal configurado, tem uma requisição que você faz que ele amplifica, que ele manda uma resposta muito maior do que a pergunta que você fez. Então, isso também é facilmente explorado.
Existem problemas nas aplicações, às vezes quando o programador foi desenvolver alguma aplicação, ele não tomou o devido cuidado e tem alguma brecha naquela aplicação que ele vai poder ser utilizada para poder gerar mais tráfego. Por exemplo, aconteceu isso recentemente com um protocolo que chama Memcache, que você gerava um pouquinho de tráfego e a resposta que ele mandava era gigante. Então, era uma falha que teve que ser corrigida naquele protocolo. Essas próximas três eu vou detalhar logo a seguida, que é a amplificação, Carpet Bomb e Hit and Run. Então, o ataque do tipo de amplificação, a gente tem ali do lado esquerdo da tela, né, a gente tem quem é o cara que está coordenando um ataque, que é, por exemplo, normalmente não nem é o cara que está te atacando, porque o cara que está te atacando, ele não vai ter a expertise para fazer isso, mas ele vai pagar para esse cara, que esse cara vai disparar o ataque. Então, esse cara ele tem vários equipamentos, por exemplo, DVRs, roteadores vulneráveis, equipamentos vulneráveis, que ele tem sob o seu controle dele. Por isso que a gente chama de botnet. São uma legião de escravos que ele tem para aquilo dali. Então, você tem, do outro lado, na terceira coluna ali, você tem servidores vulneráveis na internet. Por exemplo, um servidor, se você pegar um microtik e ativar o serviço DNS do microtik e não fizer nenhuma proteção, automaticamente ele já vira um refletor. Refletor porque é o seguinte, eu vou mandar um pouquinho de tráfego para ele, e ele vai mandar uma resposta muito grande. Um exemplo dessa questão como a pergunta é muito menor do que a resposta, se você chegar e virar para a sua Alexa e falar assim, Alexa, bom dia. A minha pergunta foi pequenininha, o que ela vai me responder? Bom dia, Renato, hoje em São Paulo vai fazer tantos graus, vai chover, vai não sei o quê, o trânsito está não sei o quê. Então, a resposta que ela vai me dar é muito grande. Então, por isso que a gente pode ver que as setinhas, assim, o comando que o atacante mandou era menor, era pequeno, os que os slaves mandaram já era um pouquinho maior, e que o que saiu dos refletores, dos servidores vulneráveis, que amplificaram aquele ataque, virou um tráfego muito grande que foi encaminhado para a vítima e gerou todo aquele estrago. É importante falar também sobre o fator de amplificação. Então, cada protocolo daquele que eu falei que ele é vulnerável, ele tem um fator de amplificação. Então, quantas vezes, por exemplo, se eu mandar para um servidor DNS 1 mega de tráfego, ele vai me devolver 54 mega de tráfego. Por exemplo, o servidor Memcache, que é o recorde que a gente tem até hoje, é 51 mil vezes. Por que a gente não é desesperado com os servidores Memcache? Porque DNS, como a gente viu na apresentação antes dessa daqui, é o serviço principal da internet, é um serviço bem antigo, e que a internet não funciona sem DNS. Né? Já o servidor Memcache, ele quase nunca você vai ter um servidor Memcache disponível na internet. Então, por isso que muitas vezes o DNS o estrago que ele causa é muito maior. Esse slide aqui é para falar um erro de conceito que a gente vê muitas pessoas falando sobre ataque DNS. Fala assim, o que é o tipo de ataque que eu estou levando? Ataque porta zero. Não existe porta zero. Né? Então, o que acontece? Imagina que a gente viu lá que o DNS, eu mandei uma pergunta pequena e a resposta que ele mandou era um pacote de 5.000 bytes. Ele não cabe num pacote normal, que é de 1.500. Então, aquele pacote vai ser fragmentado em pacotes menores. Só que o cabeçalho, o DP, ele só existe no primeiro pacote. Então, quando a ferramenta de flow, as ferramentas de análise de tráfego vai olhar os pacotes subsequentes, ele não tem um cabeçalho. Se ele não tem um cabeçalho, ele não consegue saber qual que é a porta. Aí ele exporta aquela informação como porta zero, mas não existe ataque na porta zero. São os fragmentos que a gente está vendo. Então, muitas vezes você vai ver lá o ataque, você vai ver um ataque DNS, por exemplo, tem lá 10 GB de tráfego DNS e mais 20 GB de tráfego com a porta zero, né? Que é exatamente os fragmentos daquele pacote, que é por causa do fator de amplificação. A gente tem agora um tipo de ataque que é muito comum, que são os ataques do tipo hit and run, que é como se fosse aquele moleque que toca a campainha e sai correndo. Então, são ataques muito rápidos, que não geram um transtorno muito grande, porque ele não demora tanto, mas ele é aquele negócio que te gera uma interrupção e aquilo vai minando todo o seu esforço de ter uma internet de qualidade. Então, são ataques de menos de 90 segundos, tem normalmente entre 45 a 90 segundos, e a mitigação ela é muito complicada para ferramentas que são baseadas em detecção, porque quando ele detecta o ataque e ele vai tomar uma atitude, o ataque normalmente já cessou. Então, não adianta ele desviar o tráfego, fazer todo aquele trabalho para poder limpar, e o ataque já vai ter cessado. E, na minha opinião, esse ataque foi criado por alguém que entende profundamente como que as mitigações funcionam. Então, esse aqui, por exemplo, um exemplo que a gente pegou lá na nossa plataforma de mitigação, é a quantidade, por exemplo, esse aqui foi de um cliente, olha a quantidade de ataques que ele tomou no início desse mês ali. Então, assim, cada risquinho daquele dali é um ataque. A gente está vendo isso até de longe. Então, assim, centenas, até milhares de ataques por dia que um cliente hoje em dia toma. Que é o tipo de ataque mais comum agora é o hit and run. Combinado com o hit and run, eles usam um tipo de ataque que chama carpet bomb. Então, qual que é a ideia por trás disso? Em vez de você mirar tudo num único IP e você botar aquele IP em black hole, o atacante ele mira vários IPs ao mesmo tempo. Então, ele vai causar um estrago muito maior, como a gente pode ver aí no vídeo.
ele vai gerar uma quantidade de tráfego pequena, mas para muitos IPs. Então, se a gente pegar e pensar lá, putz, 20 MB de tráfego para 1.000 IPs, 20 MB de tráfego para um IP, às vezes nem alarme não vai gerar. Mas 20 MB para 1/22 vai ser 20 GB de tráfego, já é algo que vai causar um estrago lá na frente. E qual que é o risco de não fazer nada? O risco de não fazer nada é você ver seus clientes começando a cancelar, reclamações nas redes sociais, danos à reputação do seu provedor, uma sobrecarga e perda de foco do time técnico, porque, ao invés de ele ficar produzindo alguma coisa, fazendo uma implementação, participando de um evento como esse, muitas vezes ele vai estar lá preocupado em resolver aqueles ataques, aqueles problemas que estão gerando um transtorno para ele. Você vai ter um entupimento no atendimento, então o seu call center vai ficar lá, o cliente tentando ligar e não vai conseguir falar, o atendimento via WhatsApp vai estar sobrecarregado, e o principal é a perda de confiança, porque muitas vezes você tem uma internet de qualidade durante muitos anos, e quem aqui nunca ouviu aquela frase, desde que instalou, nunca funcionou. Então, você fala muitos anos, tendo uma internet de qualidade, fazendo tudo, de repente passa uma onda de ataque, e toda aquela reputação que você construiu, ela vai embora. Então, como é que a gente pode fazer para detectar os tipos de ataque DDoS? Então, a gente tem 3 modos da gente conseguir perceber que a gente está sob ataque. Gráficos de consumo, análise de flow e espelhamento de tráfego. Então, o gráfico de consumo, acredite ou não, tem alguns provedores que nem gráfico não tem para poder saber o que está acontecendo. Começa a ter aquela chiadeira dos clientes, o que está acontecendo, e ele não sabe nada. Então, não é a melhor forma, mas pelo menos você sabe que você está sob ataque. Então, esse gráfico desse cliente aí, ele estava com 100 e poucos GB, de repente, do nada, deu um salto e foi para 250 GB. E se a gente pegou depois de um tempo, então, na verdade, até suavizado. Na verdade, esse ataque foi de mais ou menos 400 GB. Então, sem motivo aparente nenhum. Poderia ter sido, por exemplo, um jogo de futebol, que agora a gente vê muito jogo nos streamings, Então, de repente, vai lá o tráfego e vai ter uma explosão de tráfego realmente. Mas isso aqui não, foi sem motivo aparente, não tinha nenhum evento online, nada que pudesse causar isso daí. Próxima forma é o port mirror, Então, você pode pegar todo o tráfego que, por exemplo, está chegando no seu provedor e jogar por uma máquina e você conseguir analisar naquela máquina para entender o que está acontecendo. Então, você tem ferramentas que vão analisar o tráfego e falar assim, isso aqui saiu do padrão, vou gerar um alerta para você sobre o que está acontecendo. O grande problema do port mirror é que você precisa de uma máquina muito poderosa para dar conta de analisar e processar todo aquele tráfego. Então, por exemplo, mesmo uma máquina para processar 10 GB, não é uma máquina qualquer que você vai pegar aquele PC velho que está jogado debaixo da escada, colocar e ele vai dar conta de analisar aquele tráfego. Então, para você pegar uma rede lá com centenas de gigabits, é completamente inviável você fazer port mirror. Então, a gente tem o que é mais utilizado hoje para fazer a detecção dos ataques, são o que a gente chama as ferramentas que chama Flow. Ele faz uma amostragem do tráfego, uma amostragem das conexões que estão passando por ali, enriquecido com alguns detalhes para poder você entender melhor. Eu gosto de falar que o Flow é como se fosse, por exemplo, o port mirror é como se eu fizesse o grampo do telefone lá, eu escuto todas as ligações, todas as conversas daquela pessoa, e o Flow é como se eu tivesse em tempo real a conta de telefone daquele cara. Eu vou saber para quem que ele ligou, que hora que ele ligou, quanto tempo ele falou. Então, só você com aqueles metadados, você já consegue inferir muitas coisas. Por exemplo, se eu chego e ligo para um médico, logo em seguida eu ligo para uma clínica e depois ligo para uma farmácia, pois aquele cara pode ser que ele está doente, porque ele ligou para o médico mandou ele fazer uns exames e ele foi comprar uns remédios. Então, só os metadados já vai fazer isso. Então, é exatamente isso que o Flow vai nos trazer. Ele vai trazer uma informação resumida, que às vezes eu não preciso de ter tantos detalhes, mas com aquelas informações resumidas eu vou entender bastante do que está acontecendo. Então, eu vou falar, eu estou com muito tráfego saindo da minha rede, indo para o Netflix, muito tráfego da minha rede, indo para o Google, tem alguma normalidade? Está vindo o tráfego por exemplo, tem ferramentas que vão te trazer até de que país, de que cidade que está vindo. De repente, meu tráfego para a China aumentou 500%, então tem alguma coisa anormal acontecendo ali. A gente tem várias ferramentas que vão fazer a detecção de ataques DDoS através de flows. Antigamente, a gente usava muito o que chamava FastNetMon, que ele era gratuito, mas ele hoje em dia não é muito prático mais, porque ele não consegue você fazer muitos detalhes do que está acontecendo. Então, ele basicamente só passou de 500 MB para um único IP e alarma aquele IP. Então, não adianta muito. O que a gente mais utiliza hoje nos nossos clientes de consultoria é o OneGuard, que ele já é uma ferramenta, não é gratuita, mas o custo-benefício é indisparável melhor. Você custa $600 por ano para cada roteador que você tem. Então, é uma ferramenta muito boa e muito poderosa. A gente tem o Arbor, que é utilizado pelas maiores operadoras do mundo. Por exemplo, a gente usa na OpenX o Kentik, que é uma ferramenta de análise de flow. Ele vai trazer bastante informação, e é exatamente essas informações que nos ajudaram a construir as nossas defesas. E a gente tem também um gratuito, que é o do TeamZero,
que você consegue dentro dele também, ele vai rodar na nuvem também, você vai ter alguns detalhes sobre o tipo de ataque, vale a pena vocês darem uma olhada. Esse aqui, por exemplo, é a tela de detecção de ataques do Vanguard. Então, ali a gente tem as anomalias, e tem lá o número da anomalia, qual foi o sensor que ele acusou, então, entrou por qual operadora, que tipo de ataque foi aquele, foi um ataque DNS, foi um ataque TCP, foi por volume de pacotes, foi por volume de bytes. Então, ele vai te trazer um negócio bem detalhado, e eu consigo fazer respostas diferentes para IPs diferentes e ataques diferentes. Então, isso é uma parte muito poderosa do Vanguard. Não basta a gente falar, então, de detectar. Então, a gente tem que falar o que a gente pode fazer para nos prevenir. Então, nesse ponto que eu gosto de falar muito sobre a questão da prevenção dos ataques da DDoS, é como você na sua casa. Você não tem como você evitar de você ser roubado. Se alguém quiser entrar na sua casa e roubar, muito provavelmente ela vai conseguir. Uma pessoa muito determinada vai conseguir. Mas você pode fazer algumas coisas que vão transformar você num alvo menos desejável. Né? Então, a primeira coisa que eu recomendo a fazer, inclusive falou aqui que o backup vai começar a medir, vai começar a premiar isso, é você ter anti-spoof. É você não permitir que saia da sua rede pacotes que não são do seu ESN. Porque a gente viu lá aquela questão da amplificação, a amplificação e reflexão, ela só é possível porque algumas empresas, algumas operadoras, permitem que saiam pacotes da rede dele que é com o IP de origem sendo do alvo lá do ataque. Então, eu forjei um pacote aqui, que vai bater lá no servidor que tem um problema, e aquele servidor, em vez de mandar resposta para mim, vai mandar resposta para o cara, porque eu criei um pacote adulterado, com o IP de origem adulterado. Então, se você fizer isso, não é que você vai evitar de ser alvo de ataque, mas você vai evitar que a sua rede seja usada para atacar outros. Então, se todo mundo fizesse, é como a gente fala de vacinas. Se todo mundo se vacinar, mais do que se proteger, a gente está protegendo a comunidade ao nosso entorno. Então, você fazer a ativação do anti-spoof na sua rede, você está protegendo a comunidade da internet como um todo. Muito importante também, falamos de DNS, configuração do DNS bem feita. Falar, se a gente não pega o recursivo dentro do nosso provedor, em vez da gente fazer uma configuração, deixa ele aberto para todo mundo, automaticamente já estou virando um cara potencial de gerar ataques de amplificação de DDoS. Né? E fazer filtro de porta para clientes residenciais também é uma boa prática. Uma ferramenta que é bem legal, esse radar da Creator, quando você cadastra o seu ASN e vincula, você consegue ver quais são os amplificadores que você tem dentro da sua rede. Porque muitas vezes você fala, eu peguei esse IP e coloquei para uma empresa, um cliente corporativo. Ele pegou e colocou lá um microtik, ativou o DNS no microtik, não fez a configuração de firewall do microtik, ele vai virar automaticamente um amplificador de ataques de DDoS, de ataques de DNS através do DNS. Então, é muito importante que você, por exemplo, cadastre e fique de olho e vai analisando isso daí e vai pegando esses casos e trabalhando e fazendo as devidas correções. Para clientes residenciais, o que a gente recomenda é fazer filtro das portas baixas, né, portas abaixo de 1024, bloquear, por exemplo, teve uma vez que teve ataques que afetaram clientes com Ubiquiti, né, roteadores Ubiquiti, que teve cliente nosso com mais de 1000 Ubiquiti que foi conhecido nosso que mais de 1000 Ubiquiti foi afetado, né? Por exemplo, Memcache ou alguns outros serviços, por exemplo, faz sentido existir esse serviço na internet? Não faz, então a gente vai lá e faz o bloqueio dele. A porta que você usa para gerenciar a CPE dentro do seu provedor, lá o roteador que você botou na casa do seu assinante, bloqueia para que ela não seja acessada de fora, né? Por exemplo, a porta 1900 é outra porta que é um grande vetor de ataques. Muito importante você também ter um monitoramento contínuo. Então, a gente falou lá, você ter gráficos, se teve um salto no gráfico, gerar alarme, saturou alguma porta, gerar alarme. Então, isso é muito importante, porque o mais importante para mim aqui é que você saiba antes que o seu cliente saiba que está sendo sob ataque. Porque muitas vezes você sabe porque o call center falou, aumentou a quantidade de chamadas, os clientes estão enlouquecidos. Aí que você vai procurar saber, aí você tem toda uma demora para poder agir sobre aquele ataque. Importante também você fazer um teste de vulnerabilidade, você investigar as versões que você tem dos softwares, ficar de olho, por exemplo, a gente usa a Juniper na nossa rede, então a gente fica de olho no seguinte, toda vez que a Juniper lança uma versão nova, manda um e-mail que tem lá as correções, a gente vai lá e fica de olho, tem alguma coisa aqui que pode impactar na nossa operação? Se tiver, a gente vai lá, vamos agendar para poder fazer a atualização. Muito importante também você ter algum fornecedor que o link seja burstable, né, que ele seja, não tenha limite, né, que o limite seja flexível. Contratar 1 GB e só tem 1 GB, não adianta. Se entrar um ataque de 2 GB, vai saturar meu link e não vou ter nada que eu possa fazer. Então, se, por exemplo, eu tenho um link lá de 1 GB, mas que ele pode ir até 10, entrou um ataque de 3, eu vou sofrer, mas eu não vou morrer. Né? Então, isso é muito importante. Então, você tem que ter folga no link para ser capaz de passar, pelo menos, pelo ataque e ter alguma flexibilidade sobre o que você vai conseguir fazer.
E também é muito importante você ter o apoio do seu fornecedor ou já ter contato com alguma empresa que faça mitigação de ataques DDoS. Falar um pouco sobre os inimigos, né? Com quem são as pessoas que a gente está lidando. O primeiro caso, que é o mais comum até alguns anos, era o caso de chantagem e extorsão. Até teve casos bem famosos aqui no Brasil, né? Mas a gente não tem visto isso mais. O modo antigo que a gente via muito era isso. O cara atacava seu provedor, eu chamava no WhatsApp, eu já ligava no telefone e falava, eu que estou fazendo esse ataque, vou parar aqui durante 15 minutos para provar que sou eu, depois eu vou voltar, enquanto você não me pagar, não fizer um Pix, não me pagar um Bitcoin, eu vou continuar atacando o seu provedor. Né? Tem esse caso de concorrência, a gente já ouviu falar, nunca viu ser comprovado, mas às vezes alguém vai entrar no seu mercado, ou você entrou num mercado novo e o concorrente gera ataque para poder desestabilizar e minar a sua credibilidade. Temos também a própria dinâmica do público jovem, né? Às vezes o cara está lá no jogo online, está melhor do que o outro, tu vai lá, descobre o IP e ataca o provedor dele para impedir que o cara bata o recorde dele lá no jogo. Retaliação, esse caso aqui a gente já viu, lembra que eu falei lá a questão do anti-spoof, eu já vi ataque saindo de um provedor e um dia depois aquele provedor tomou um ataque, eu imagino que é o cara que estava tomando um ataque e viu, está vindo um ataque do provedor tal do Brasil. O cara lá da Rússia vai lá e manda um ataque para cima dele para poder se vingar do cara que estava atacando ele. E também se fala a questão das guerras, né? Então a gente falou, durante a guerra da Ucrânia teve um grande boom de ataques da DDoS, recentemente com a guerra de Israel com Gaza, também teve uma época que falaram que acharam uma mensagem numa botnet, da Dark Web, falando que tinha ataques, porque de alguns países que estavam apoiando, enfim, coisas que acontecem. Mas isso não importa muito, não está no nosso controle, né? Então a gente não pode fazer nada, temos que estar preparados. Como a gente faz para enfrentar um ataque? A gente tem que ter um bom plano de ação, você saber o que eu vou fazer quando os ataques começarem, né? Ter ferramentas de detecção para você não esperar começar o ataque, você ver seu link topado e aí que sim você vai descobrir o que fazer, tentar identificar que tipo de ataque, tentar ver o que você pode fazer. Né? Tem que ter um link com alguma operadora ou com alguma empresa que seja capaz de te ajudar na mitigação do ataque DDoS. Coletar o máximo de informações, por exemplo, quando que começou, que hora que começou, que tipo de ataque que foi, o cara entrou em contato, não entrou em contato. Se foi o caso do cara entrar em contato, faça a denúncia. A polícia brasileira ela é muito eficaz em achar, até que em 2022 teve um ataque que rapidamente, um mês e meio, porque o cara pediu Pix, a polícia foi e conseguiu prender o pessoal, era lá do Sul. Né? E nunca, nunca, nunca pague o criminoso. Né? Para você pagar o criminoso, você vai estar financiando que ele ataque outros provedores e também, se você pagou, ele estiver precisando de dinheiro, nada impede dele voltar e te atacar um outro dia para receber novamente. É muito importante você ser transparente, né? Tanto internamente quanto externamente. Então, muitas vezes, assim, se você for transparente com seus clientes, muitas vezes o cliente vai ser solidário a você. Falar, a gente está sob ataque, estamos trabalhando para poder resolver esse problema, do que você tentar falar, não, está tudo normal e etc. Então, é muito importante você comunicar bem o seu departamento de marketing, comunicar bem com os seus clientes que você está passando por aquela fase difícil. Isso é um negócio que as pessoas são extremamente solidárias no momento de crise. Falar um pouquinho agora sobre mitigação. Muita gente acha que mitigar é resolver completamente o problema. Não, mitigar é dar uma suavizada. Eu peguei ali do dicionário o que significa mitigar. Então, amenizar a dor, deixar o negócio mais tranquilo. Né? É lógico que o que a gente busca sempre é deixar completamente transparente, que você se não saber, estou sob ataque ou não estou sob ataque. Esse seria o cenário ideal, mas muitas vezes isso não é possível. Né? Então, se entrar um ataque mas também por outro lado, entrou um ataque de 100 GB, eu diminuí ele para 50, o link do provedor é de 10, eu mitiguei, porque eu reduzi, mas ainda assim é o suficiente para destruir o provedor lá na ponta. Né? Falar um pouquinho sobre técnicas que a gente pode usar para mitigação, Black Hole, Scrub Center, FlowSpec, e vou falar a solução da OpenX. Black Hole hoje em dia não é muito eficaz mais para provedores, porque como a gente viu que o ataque mais comum é o Carpet Bomb, que ele mira vários IPs ao mesmo tempo. Antigamente ele mirava um único IP, você pegava aquele IP, botava no Black Hole, o ataque não chegava até você, sucesso total. Hoje, como ele ataca muitos IPs ao mesmo tempo, não tem jeito. Se você botar todos os IPs que estão sob ataque no Black Hole, efetivamente é você que está se tirando do ar. O Scrubbing Center é exatamente alguma empresa que você vai mandar o tráfego sujo, ela vai pegar lá, vai usar as ferramentas dela de limpeza de tráfego, vai limpar e te entregar o tráfego limpo. Tem algumas empresas que elas vão ter uma limpeza muito profunda e acaba que vai deixar alguns sites sem funcionar, e tem algumas que não vão fazer uma limpeza muito boa e vai deixar muito do ataque vir para você. FlowSpec é um mecanismo que você pode usar para mandar rotas de firewall através do BGP.
É um mecanismo muito legal, mas não são muitas operadoras que disponibilizam isso. Tem até alguns casos que a gente famosos, se vocês procurarem na internet, vão ver que teve casos de operadores que ficaram fora do ar exatamente por usar FlowSpec, não publicamente, usar dentro da própria rede deles. Então, não é algo que muitas operadoras têm disponível. Isso aqui, por exemplo, é a tela do Vanguard para você criar uma regra de FlowSpec. Você criaria a regra na telinha do Vanguard, ele pega e vai exportar para suas operadoras. Aí você vai falar, operadora, pega para esse /24, TCP, pacote do tamanho 40 bytes, limita ele em 200 MB. Então, é um negócio que é bem legal. Falar aqui rapidamente sobre a solução que o OpenX desenvolveu, né, que chamou OpenX ActiveGuard. Então, quando começou a ter aqueles ataques do tipo hit and run, antes dos ataques hit and run, o que acontecia? Era aceitável você tomar aqueles primeiros 45 segundos de pancada até acontecer a detecção do ataque e entrar a mitigação, era aceitável. Só que os ataques começaram a ser só isso. Então, a gente falou, a gente tem que achar uma solução para segurar essa primeira parte. Né? Então, a gente começou a fazer isso, só que, como eu falei, o cara que estava gerando um ataque pediu o Pix, ele foi preso, acabou os ataques. Só que a gente suspendeu o desenvolvimento do produto, só que esquecemos ele configurado num cliente. E aí, em janeiro de 2023, começou uma nova onda de ataques, que a gente viu que esse filtro estava sendo muito eficaz. Então, falou, opa, achamos alguma coisa, vamos desenvolver esse produto. Então, a gente começou a evoluir bastante. Qual que é a ideia? A ideia é isso, é que os ataques da DDoS cheguem, o OpenX segura e o provedor fica lá tranquilo. Né? Então, a gente teve até que desenvolver uma tecnologia de telemetria para a gente conseguir mostrar tudo aquilo que estava por trás ali acontecendo. Então, o que é a principal vantagem que a gente vê dessa ferramenta, dessa detecção que a gente desenvolveu, é que ela não depende de detecção. Então, ela está sempre 100% do tempo ativa. Então, a gente usa a detecção para depois, se passar alguma coisa, ver o que aconteceu. Mas ela não precisa da detecção para poder começar a funcionar. Então, ela já está 100% do tempo ativa. Muito importante que o dia a dia tem que funcionar sempre, porque, se, por exemplo, com a mitigação ativa, se algum site não funcionar, o cliente fica, tira da mitigação, coloca, tira, coloca, tira, coloca. Então, a gente fala, não, fica o tempo todo na mitigação, exatamente para funcionar bem. Né? Tem que ser capaz de se livrar da maior parte das ameaças. Né? E outra vantagem, como a gente não depende de um componente externo, essa mitigação acontece dentro dos nossos próprios roteadores. Imagina só, tem um operador que tem lá um backbone lá de 2 terabits de tráfego, mas tem a caixa de mitigação dele é um hardware que só tem uma ligação de 200 GB com backbone. Se entrar um ataque de 300 GB, já vai saturar aquela caixa e não vai fazer nada. Então, no nosso caso, a capacidade é exatamente igual à capacidade do nosso backbone. Esse é outro passo que a gente faz lá, que é muito importante. A gente, sempre que algum ataque novo acontece, a gente sempre faz uma análise para entender o que aconteceu, como é que a gente pode fazer para melhorar as nossas defesas. O que a gente busca, então, é dar tranquilidade para o provedor focar no negócio, diminuir as reclamações, reduzir nos cancelamentos e melhorar a experiência para o usuário. Esse aqui é um caso de um cliente que ele estava sofrendo um ataque do tipo hit and run, a gente pode ver lá do lado esquerdo, e ali do lado direito é depois que ele ativou, o tráfego dele já sendo limpo. A gente está sempre implementando melhorias na nossa ferramenta. Cada vez que tem um ataque novo, a gente detecta, faz aquele processo e cria uma nova vacina para aquele tipo de ataque. Passar aqui rapidinho, que o tempo já está acabando. A gente tem hoje, esse produto nosso está disponível aqui em Fortaleza. A gente atualizou todo o nosso parque aqui em Fortaleza. A gente tem Fortaleza e São Paulo, e o nosso plano é espalhar esse produto para ter centros de mitigação da OpenX em várias cidades pelo Brasil. Então, só para resumir, fazer uma conclusão do que a gente falou sobre aqui. Então, o que é detecção? É você ser capaz de falar assim, estou sob ataque ou não. O que é prevenção? O que você pode fazer para que você diminua um pouco o risco de você ser atacado, mas, principalmente, você evitar que a sua rede seja utilizada para atacar outros provedores. E mitigação é você ter técnicas para, quando você estiver sob ataque, você diminuir o impacto que aquele ataque vai ter sobre você. O tempo já acabou. Sobre perguntas. Pode fazer uma pergunta, pessoal? Deixa para fazer lá fora. Não, né? Então, se precisar, eu vou estar ali fora também, se precisar. E só para finalizar, gostaria só de deixar uma palavra, que muita gente pensa que inovar é utilizar inteligência artificial, inventar alguma coisa, usar token, enfim, não é isso. Inovar é você resolver um problema do jeito que ele ainda não foi resolvido. Então, o que a gente buscou com esse produto foi isso. A gente sentou, pegou um conhecimento que a gente tinha de mais de 20 anos, e falou, cara, achamos alguma coisa que dá para resolver o problema do nosso cliente. E foi isso que a gente fez. Obrigado, pessoal.
Renato Ornelas, da OpenX. Eu queria parabenizar vocês pelo evento e pelo recorde que vocês também atingiram, foi anunciado acho que semana passada, né, 37 tera. E eu lembro dos primeiros eventos que eu vim, quando chamava PTT Fórum ainda, Eduardo Ascenso, mostrava lá o AM6 lá, mostrava lá 600 GB, a gente ficava lá olhando, nossa, nunca vamos chegar naquilo lá. E hoje saber que o Brasil é referência, nós temos a internet mais resiliente, a qualidade da internet no Brasil, a quantidade de sistemas conectados. Então, parabenizar todo o time aí, porque o que vocês fazem é brilhante. Assim, vocês são fundamental no que falamos mais cedo hoje sobre o enfrentamento da pandemia. O que vocês fizeram naquela época lá para ajudar os sistemas autônomos, ajudar os provedores a entregar e a todo mundo a viver, né? Eu acho que sem o trabalho aqui dos provedores de acesso, a parte que vocês fizeram, aquilo ali foi fundamental. E esse evento aqui também, então, de parabéns. Eu queria só realmente parabenizar toda a equipe aí. É importante, Renato, o que você comentou. E, assim, o NIC sempre fez, nesses 20 anos que nós estamos comemorando agora do IX, eu lembro de iniciativas, por exemplo, uma das primeiras iniciativas que o Moreiras fez com a gente lá no IX foi o trânsito IPv6. Né? Lá nos primórdios, lá 2008, se não me engano, a gente falou, vamos oferecer trânsito IPv6 de graça para os provedores para poder incentivar. Então, as primeiras VLANs ali que eu criei nessa estrutura do IX foi para prover o trânsito IP. Então, assim, são pequenas ações que, com o decorrer do tempo, assim, elas vão desaparecendo, mas elas foram importantes na época e fizeram toda a diferença. Né? Então, o que você falou de olhar outros IX e falar, nossa, a gente nunca vai chegar lá, acho que isso é legal de destacar e dizer que nós estamos consolidando esse primeiro lugar. Hoje o Júlio fez um comentário e falou, nós durante o dia, que é o nosso, não é o pico, né? Nós já estamos maior do que o pico dos grandes. Então, isso é bem legal de se ver e se ver consolidado aqui no Brasil. Muito legal. A respeito dessa questão de mitigação dos ataques DDoS em cima do IX, na verdade, é mais fácil do que parece. Como eu falei na apresentação, você tem que ter uma ferramenta para poder analisar os flows, entender de onde está vindo. E o IX dá duas ferramentas que são muito fáceis, né, com essa relação a essa questão das communities. A primeira é que, às vezes, você vai ver o ataque vindo, por exemplo, de servidores que estão dentro do Google Cloud ou dentro da AWS. Aí você pode, não quero que venha tráfego do Google ou não venha tráfego da Amazon nos momentos dos ataques. Então, você isola para você não ser anunciado para aqueles players. E também pode ser o contrário. Às vezes você fala, olha, está vindo ataque de vários ISPs daqui da minha região. Então você faz assim, não manda para ninguém, mas me manda para o Google, me manda para a Amazon, me manda para o Netflix. Então você acaba que naqueles momentos de crise, você continua recebendo o maior volume de tráfego, que são das Big Techs, né? Você continua recebendo aquele volume de tráfego, mas você deixa de receber o ataque que está vindo de provedores. Então você tem esses dois mecanismos que o IX vai te ajudar nesses dois extremos. Está vindo de cloud, então não quero anunciar para alguém, ou está vindo de provedores, não anuncia para ninguém, mas anuncia só para os grandes players.